Oi. Oi. Olá, boa noite. Fala pessoal, começando mais um Mano a Mano e hoje oficialmente pela página do Estúdio 22 e eu tenho o prazer de receber hoje, né, uma pessoa que a gente já conhecia, não tinha uma amizade tão estreita, tão chegado e que as enchentes, né, apesar de tudo que a gente passou, nos uniu, nos trouxe uma amizade mais afinco, amizade de irmão, que é o Ricardo. Ricardo, que nós recebemos hoje aqui no podcast Mano a Mano para conversar a respeito das enchentes. Passado um ano das enchentes, pouca coisa foi feita no nosso município e o Ricardo é um grande conhecedor do que aconteceu aí no nosso município e a gente vai bater esse papo aí com ele. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá quando o pessoal vai ver esse podcast, os que estão ao vivo, mas que vai ficar na rede. Seja bem-vindo, Ricardo. Ok, obrigado por participar dessa oportunidade aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, estamos aí para a gente tentar, né, comentar alguma coisa que isso aí vá ter um resultado positivo para todos os moradores aqui do Parque da Matriz. O Ricardo, para quem não conhece, né, tu pode estar olhando esse aqui no vídeo, mas esse aí não é o Ricardo. Esse aí é o Baixo. Ele é mais conhecido como o Baixo aqui do bairro, mecânico de moto muito antigo aqui no nosso Parque da Matriz, desde 90 e... Desde 94. 94, Ricardo. Quando comecei a construir a minha casa. Viesse morar aqui em 94. Perfeitamente. Então, esse é o Ricardo, o popular Baixo aí, que é um dos caras assim que, quando eu me mudei para cá em 2005... a gente já encontrou o Baixo ali e outras pessoas já lutando para a limpeza do bairro, do parque, do valão principalmente, né, Ricardo? E uma coisa que tu tenta sempre contar para nós, que vocês brigaram muito pela questão do lixo, né? Era muito lixo jogado lá embaixo, lá, né? Sim, a princípio era isso. Como era final de rua, é uma final de uma avenida, né? Mas o pessoal depositava muito lixo lá, porque na realidade são 2 quadras até o final, até chegar na barranca da Freeway. Sendo que quando eu vim morar aqui, o final da linha do ônibus e o circuito dos ônibus era no centro comercial. Uhum. Posterior àquilo, grama nascia no meio do calçamento. Então o pessoal depositava muito lixo lá embaixo. E aí, eu quando cheguei aqui era um descarte irregular medonho ali, né, Ricardo? Era um patrulhamento de vocês direto ali até para impedir que as pessoas fizessem esse descarte. Mas a gente tem um histórico, né, Ricardo? Tu é um cara que a gente conversa bastante, tu tens um histórico muito grande das enchentes que aconteceram no bairro e conhece, né? Nesse ano fatídico que nós tivemos ainda, né? Tu sempre foi o cara que diz assim, mas não adianta mexer aqui, tem que mexer ali, tem que mexer lá, tem que fazer limpeza lá, porque tu e alguns moradores conhecem realmente a situação do que causa a enchente aqui no bairro, né? Sim, perfeitamente. Então, a princípio, né, os assoreamentos dos lugares, o lixo que era colocado, que deu o resultado de muitas situações a esta. Eu praticamente não, eu enfrentei 4 enchentes, sendo 2 de grande proporção, que entraram dentro da minha casa. Essa última entrou 1,20 m. Então todo o meu sonho foi literalmente água abaixo. Então tu compra alguma coisa para tua casa, porque é o teu sonho ter aquilo ali, então tu realiza aquilo, compra. E uma inundação te leva sem questionar, tá? Então a coisa não foi bacana, não foi para muita gente. Além da perda, a gente teve desta enchente, que está completando 1 ano, além da perda material, a gente teve o sistema, como é que eu vou dizer, abalado. Todas as pessoas estão abaladas, assim, um sentimento à flor da pele. Eu me vi por entrar dentro da minha casa com 1,20 m, me peguei eu chorando. Por quê? Porque tudo que tu tinha foi água abaixo, repito isso.
Pois então, Ricardo, aquela parte de baixo lá, né, digamos, da Barão de Cotegipe para baixo foi a parte mais atingida, né? Foi onde nós tivemos 1,5 metro de água, até 2 metros nas ruas, né? As outras que tiveram, Ricardo, chegaram a essa proporção, sim, de inundação? As outras... É assim, ó, eu como sou, além de eu corri muito de moto, piloto de moto, tenho oficina de moto, eu sou canoísta, eu sou remador. Então a gente efetua limpezas em lugares, no Jacuí, vários rios. A gente faz essas limpezas, então conhece o fluxo da água. E ali embaixo o que aconteceu é assim, ó, em frente à minha casa, no meio fio, eu digo assim, no meio fio, na parte de baixo, deu 2 metros medido com o meu remo, que a metragem dele são 2 metros de extensão. Ali deu 2 metros de profundidade. Sendo que nas ruas laterais, o Parque da Matriz, assim, ó, a Pan-Americana é a mais funda, é a mais baixa. Então, qualquer água, qualquer tormenta, tempestade, ela inunda, é a primeira a inundar e a última a água ir embora. Então, posterior a isso, as outras laterais, elas também têm um declive quanto a isso. Mas, assim, não é puxar a dificuldade, a brasa para o seu assado, mas a Pan-Americana é uma das mais baixas dela. Depois as outras vai diminuindo a profundidade da água quando dá essa inundação. Então, praticamente, qualquer cheia que acontece, a Pan-Americana é a primeira a ser atingida. E, bom, isso a gente tem exemplos, né? Qualquer chuva que dá, principalmente até a frente da tua casa, levanta aí 30, 40 centímetros de água, né? Sim, nós temos um fator que a Pan-Americana é uma avenida que ela desce do Parcão, um pouquinho mais para cá do Parcão, quando começa a Pan-Americana em si, é uma inclinação variável. Ela vem descendo assim consideravelmente. Se embalar o carro, tem um exemplo assim que eu faço às vezes só para verificar. Se tu embalar o teu carro, colocar o carro em ponto morto, tu desce até o centro comercial. Então a água, se os bueiros não estiverem limpos, não tiver uma limpeza assim, uma frequência, exato, sistemática em si, a água vai vir por cima da avenida. E ela vem trazendo lixo, ela vem trazendo o que tiver pela frente, porque a água tem muita força. Digo isto pela experiência própria de atravessar um rio e remar contra a correnteza. Mas aí tu tocou já num ponto principal, Ricardo, que seria o ponto também dessa nossa conversa. Tu falou que os bueiros estão entupidos. Tu mora aqui desde 98, né? Desde 98. Então quer dizer que tu chegou aqui 12 anos depois da fundação do parque. O parque é de 83, se não me engano, 82, 83. Nunca houve uma revitalização dos canos pluvial no parque, né? Se mantém os mesmos canos desde a fundação do bairro aqui dentro, né? Eu, na realidade, corrigindo um pouquinho, eu vim em 94. 94. Isso, não 98. 98 é que deu uma enxurrada forte. Então, assim, ó, não se vê esse trabalho. Por quê? Quando um pouco seria da própria população em si também, colocando materiais de construção na calçada. Tá? Esse material de construção, a areia, vai para dentro dos bueiros. Então, uma chuva levou a areia para dentro. Então, quantos anos não é limpo esses bueiros? Então, hoje coloca um pouco de uma casa, amanhã do outro e assim sucessivamente. Então, a água vai, o entupimento vai sendo progressivo. E a gente tem, né, Ricardo, a gente tem ali canos de 30 polegadas, né? Um cano de 30 polegadas é um pouco mais do que essa tua garrafa que está em cima da mesa aí. Qualquer garrafa PET que cair para dentro deste cano, ele vai acabar entupindo, né? Obstruindo a passagem de água. Com mais o acúmulo de areia e entulhos e outras coisas que saem às vezes de construção, são jogadas na calçada que nem tu fala, né? Assim, ó, o projeto, que eu não tenho conhecimento do projeto, mas que foi, quando foi feito o Parque da Matriz,
deveriam pensar que eu não sei a quantia de moradores que tem no Parque da Matriz, mas os canos são muito pequenos para a quantidade de pessoas que residem no parque. Fora o lixo e a sujeira que desce com descarte indevido na calçada, na frente de casa. Antigamente era pior isso aí, porque era colocado em saquinhos para o lixeiro levar. E mais os catadores, que também faziam uma bagunça nas lixeiras quando a gente colocava. E além disso, também vamos frisar que eu assisti muito cavalo, vaca, porco, tinha muito no final da Pan-Americana. É incrível, mas tinha. Sim. Mas vou explorar um pouquinho essa tua idade de Parque da Matriz, né? Nós temos essa área que é do Dagmar hoje aqui, que tem aqueles sobradinhos ali tudo era Maricá, né? Sim. Essa parte de trás do Coronel, tudo era Maricá, né? Essa área que pega Cascavel, Concórdia, isso era tudo Maricá antigamente, né? Isso era tipo de uma fazenda. Quando eu vim morar ali, tinha 3 casas naquela quadra, desde a esquina ali onde tem a última quadra em si. Então tinham 3 casas. Um era da minha irmã e um outro morador mais antigo, o seu Otto. Inclusive ele tinha um menino que tinha um problema mental, né? E aí ele fez um quebra-mola lá no final da rua. Ele construiu um quebra-mola. Mas o mato quase não tinha circulação de veículos lá para baixo. Por quê? Porque não tinha casas. Sim. Então eram poucas casas lá no final. Na quadra, sendo do lado esquerdo, só tinha o final da linha, que hoje é o final da linha. Fora isto, não tinha nenhuma moradia. Campo de futebol para as crianças brincar tinha bastante. Mas é isso que eu te falo, Ricardo. Nós tivemos uma evolução muito grande do Parque da Matriz, um crescimento muito grande, e não há uma infraestrutura para esse crescimento, né? Não houve uma adequação para a rede pluvial, né? Não houve uma expansão desta rede. Mas agora, Ricardo, eu quero me adeter ao assunto atual agora, do momento que a gente está vivendo. Eu recebi no meu WhatsApp, e sabe que o WhatsApp hoje corre bastante, eu recebi um vídeo teu, né, do que foi feito no parque ali, e hoje eu fui lá para tentar entender o que tu estava falando no vídeo, e eu me deparei com uma situação bem preocupante. As últimas limpezas, houve um desvio do Arroio Passinhos, né? O Arroio Passinhos agora está correndo por dentro do bairro, seria isso? Pelo que eu entendi que tu colocou no teu vídeo, que tu fez ali, e eu fui lá pessoalmente olhar. Hoje praticamente eles anularam o passo a boi pela... Exatamente. Então assim, eu sou mecânico de moto e remo, mas como eu tô sempre na água, a gente vê o fluxo da água. Sim. Não precisa ser expert nisso aí e nem ter estudado para essa função. Então, se olhar, qualquer pessoa que for olhar lá no final o trabalho que foi feito, é assim, te põe de frente para a freeway, o rio corre para a direita, sentido Porto Alegre. Sim. Perfeito? Os valos, vamos botar um nome de valo, né? Porque antes era o Arroio Passinhos, mas hoje nada de arroio, ali é um esgoto a céu aberto. Perfeito? Então a água do Passinhos, para evitar inundar lá embaixo, lá na Realengo, aquela área ali, eles fizeram umas valas jogando a água está correndo para o lado esquerdo, sentido contrário do rio, ela anda 3 quadras para a esquerda, atravessa por baixo da freeway em 2 dutos, passando o passaboi, ela não entra mais, o passaboi já está inerte, não está funcionando, inclusive ficou um degrau, foi rebaixado demais, então essa água está voltando para a esquerda, seguem comigo, o rio vai para a direita, então a água 3 quadras para a esquerda, atravessa 2 canos para o outro lado, e depois do outro lado ela vai para a direita, essa mesma dimensão, essa mesma distância,
Depois ela atravessa para o lado esquerdo através de uma ponte que tem lá uma estrada onde vai para a estação de tratamento de esgoto. Tem uma ponte e foi adicionado mais um tubo para essa água fluir para o outro lado. Então ali foi feito um trabalho que eu não segui até lá o rio para ver como foi feito. Mas eu tô de olho, E tô postando aí, tô colocando na mídia aí situações para resolver isso aí. Então, está errado. A água está indo para a esquerda, sentido Gravataí, em vez de ir sentido que o rio vá fluir, né? Então, o que deveria ser feito? Deveria ser feita uma tubulação passando para o outro lado da freeway, e eu acredito, na minha pouca experiência, que esse valo deveria ser construído, teria que ser na diagonal, para o sentido da água do rio também empurrar essa água. Ela vai ajudar, porque se botar reto ou para a esquerda, o que vai acontecer? A água do rio vai voltar. Né? Então tem que ter um estudo de nivelamento, que não foi feito, acredito eu, porque para fazer ali o que o maquinista fez, o que orientaram ele. Dentro do olhômetro, né? Como diz, dentro do olhômetro. Deu uma olhada, vamos fazer isso aqui. Porque, eu não sei se tu te lembra, Ricardo, em 2015, quando teve aquela enchente de 2015, que a água veio até a padaria ali, mas foi poucos dias, mas ela veio. E foi feita uma grande limpeza no arroio ali, até tem fotos guardadas e vídeos. Nessa ocasião, a parte de baixo já, lá da Pacaembu, lá, eles já afundaram ela. Tanto que a água não passava pelos dutos que tem, aqueles dutos lá de baixo, ela não passava porque tem um degrau grande, e a água acabava acumulando ali, onde mau cheiro, mosquito, tudo que tu te imaginava juntava ali dentro ali, né? Eu creio, pelo que eu vi e pela tua denúncia no vídeo que me chamou a atenção, eu creio que foi feita a mesma coisa agora ali, afundaram, fizeram um canal na frente do passa-boi ali, né? E aquela água ali, agora os moradores fizeram uma pontezinha ali, porque o pessoal usa, quem trabalha no distrito de Gravataí acaba passando ali para o outro lado da freeway. E hoje já tive ali, já tem saco de lixo, já tem pet, já tem tudo trancando ali. Então, são essas situações, Ricardo, que nos deixam em alerta, né? Porque nós temos a experiência no Parque da Matriz que qualquer chuva que vem, acaba o arroio estourando, né? Eu digo, foi 4 inundações. Essa de 2015, o pessoal de casa foi embora, eu fiquei ali porque tinha muito carroceiro na área, e eles estavam arrombando as casas. Então, eu fiquei ali, mais o vizinho da frente. Como ficamos sem energia, alguém foi lá e denunciou lá que tinha alguém tomado choque, ninguém tinha tomado. Aí a RGE foi lá e cortou a energia. Então, tudo que tinha de alimento na geladeira se foi. Então, tudo que a gente tinha guardado também se foi. E eu, para não perder um pouco que eu tinha, não entrou dentro de casa. Mas ela foi até a minha porta. Ela não bateu para entrar, mas também não entrou. Ficou ali. Porque minha casa são 70 centímetros mais alto que a rua. Então, ela entrou dentro do pátio e foi até a soleira da minha casa, da minha porta. Isso em 2015, né? 2015. Pessoal, o Roger vai fazer o cortezinho para mim, professor? Hoje aqui no podcast Mano a Mano, nós estamos recebendo o Ricardo. O Ricardo é morador do Parque da Matriz, aí, bastante antigo. E eu quero o pessoal que está nos assistindo na live aí, que compartilhe nesse vídeo aí, curta, siga a página aí do Estúdio 22, comente, quiser deixar uma pergunta para o Ricardo aí. O Ricardo é expert em Parque da Matriz, né? Entende tudo, conhece centímetro por centímetro desse bairro. Se quiser deixar alguma pergunta aí, a gente vai passar para ele. Nós estamos conversando a respeito das enchentes, né? Fazendo um ano da enchente de maio de 2024, onde o Ricardo foi um dos parceiros nossos, né? Ou eu fui parceiro dele, a gente nem sabe mais quem foi parceiro de quem, né? Porque foram 35 dias aí atuando dentro do bairro, e nós vimos o Ricardo e a esposa dele, a qual a gente tem que fazer justiça à esposa dele, remando incansavelmente dentro desse bairro, tirando pessoas de dentro de casa, tirando TV, tirando roupa, tirando alimento, tirando animais. O Ricardo foi de uma força extraordinária, tanto é que muitas vezes a gente falou para ele, cara, dá um tempo aí, porque tu tá o dia todo remando, mas o Ricardo não arredou o pé em nenhum momento nesses 35 dias, e hoje a gente traz ele aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. E o Ricardo
ele sempre tem, é um cara de opinião forte, né? Ele tem as suas opiniões a respeito do que pode ser feito no bairro. Inclusive já se fez reunião, né, muitas vezes com o executivo, né, Ricardo? Sim. Onde vocês levaram projetos, levaram, como diz o Ricardo, ele não é engenheiro, mas sempre colocou no papel algumas soluções para apresentar. Hoje, Ricardo, estou olhando para a situação do valão hoje, como tu disse, que já não é mais um arroz, se tornou um esgoto, céu aberto, né? Sim. O que tu vê assim de imediato que poderia ser feito para que a gente não venha passar, lembrando, Ricardo, que a nossa preocupação maior hoje é o Guaíba, né? O Gravataí, e uma coisa que tu me chamou a atenção nas enchentes, que nós conversamos muito, que é o Arroio das Garças, que tu falou que é um arroio também que deveria ser limpado, não sei se é arroio, se é rio, mas é um rio, né? É um arroio, né? Da onde é captada a água pela Corsã, que também deveria sofrer uma limpeza, né, Ricardo? Tu pode explicar um pouquinho melhor isso aí para nós, hein? Sim. Volta à situação da remada. Então nós temos assim, ó, já remei na nascente do Gravataí. Então a nascente do Gravataí, a água, se tu for coletar a água, nós temos 5 arroios que alimentam o rio Gravataí. Sim. Parece que ele nasce do nada, mas não. São 5 arroios. Alguns eu não lembro o nome, Chiclumã é um deles. Vem água de Osório, vem água de Santo Antônio, água de Glorinha. E essas águas que vêm, elas não vêm poluídas. Então, a parte lá do Gravataí, caso queiram remar, queiram pescar lá, é tranquilo, dá para comer o peixe. É Gravataí, mas é outro Gravataí. Então, partindo dali, e chegando na parte onde é o Passo das Canoas, que é o 118, ali já é poluído. Ali, já até cadáver já foi encontrado ali. Então, assim, ó, posterior a isso, o rio vem sendo poluído e assoreado. O que tem que fazer? Tem que fazer um trabalho aí. Né? Mas não seria só na parte da nascente até Cachoeirinha. Isso aí segue para outros lugares. Eu remo, cheguei aí até na lagoa dos Patos, a gente rema até lá. E por incrível que pareça, não sou Jesus, mas no meio da Lagoa dos Patos a gente desceu do caiaque e ficou em pé de ilhas formadas por areia. Então está totalmente assoreado, inclusive o Guaíba. Várias ilhas se formaram depois dessa enxurrada. Então é assim, ó, começa por aí. Nós temos que limpar. Eu vou dar um exemplo. Não adianta nós limpar nossa pia, nosso esgoto doméstico ali, da caixa de gordura, vamos dizer, porque se a fossa está entupida ou o esgoto da rua, a água não vai embora, ela vai ficar ali dentro, vai dar descarga, a água não vai sair. Então, isso aí é um pequeno exemplo dos nossos rios, das nossas lagoas, de todo esse aparato das águas que correm desde uma nascente até a sua fossa. Então, hoje o grande problema é o assoreamento, né? Grande problema. Nós temos aí, tem imagens que circulam em rede social e eu já tive pessoalmente olhando, eu e o Wesley, esse dia estamos passando lá e a gente notou que já existe uma formação de ilhas no Guaíba, né? Sim. Tem lugares que tu enxerga assim de longe, já bancadas de areia no meio do rio, né? Em frente ao campo do Inter, quem olha sentido Guaíba, tem uma ilha formada. O pessoal tá parando lá, tá levando guarda-sol, tá fazendo churrasquinho, vão de lancha, vão de jet, e tá um point pro verão. Se não tirarem lá, vai ser outra ilha formada. E assim, o calado para os navios que passam ali, navios cargueiros, né, não tem como, porque eles estão encalhados. Tem barcos ali perto do Triunfo ali, que vai se pegar gás, coisa lá do polo, eles ficam encalhados. Aí tem que um carregador daqueles, esqueci agora, me fugiu. Rebocador. Rebocador, perfeito. Obrigado pela ajuda. Então o rebocador tem que ir lá para ajudar a transpor aquele assoreamento que tem lá. Sim. E assim sucessivamente em todo o Guaíba. Nós chegamos a essa situação em 2024 de inundação justamente por isso, né, Ricardo? Há uma crescente de água, de chuvas, que acaba descendo da serra, né? Vai desaguar no Gravataí, o Gravataí vai desaguar no Guaíba e rios adjacentes, adjacentes, não saiu a palavra, gente, desculpe.
mas acaba havendo esse acúmulo de água, né? E o que aconteceu? A água do Guaíba acabou voltando para o Gravataí, né? E automaticamente nós somos uma porta de saída. Tem um estudo assim, ó, com a mão. Tá. Aqui é os nossos rios, né? Uhum. Então desce o Caí, desce o Taquari, né? E o Gravataí é o único rio que corre em sentido contrário. Ah, é? Então todos esses rios aqui, ó, a água se vier com intensidade aqui, ela trava o rio Gravataí. Então o rio Gravataí é o único rio que ele é o contrário dos outros rios. Sendo depois o segundo, que é o rio que vem de Canoas ali. Me fugiu agora na mente. De Canoas? Esse rio, ele vai paralelo ao Guaíba. Mas o único que vai ao contrário é o Gravataí. Rio dos Sinos. Rio dos Sinos. Deixa eu só ler aqui alguns comentários aqui que tem. Matheus Boeira, boa noite. Eu deixo também parabéns, Ricardo, por ter ajudado tanto. Alver Keifer. O Edson, né? O seu Edson da Pacaembu também foi um dos atingidos, né? Sim. Tá dando boa noite ali. Seu Edson perdeu tudo que tinha dentro de casa também, né, Ricardo? Sim. Acho que aquela rua de trás ali não teve nenhum, não ficou nada, né? Então que a gente caminhou ali, tinha mais de metro de água ali. Né? Muitas pessoas, eu não vou lembrar o nome, não lembro até por essa situação que eu digo que mentalmente a gente ficou abalado. Eu me peguei chorando dentro da minha casa, né? Pela perda. Então, as pessoas se apresentavam, a gente tirou as pessoas e eles agradeciam. Eu e minha esposa, junto com o pessoal, a equipe que foi formada, né? Então, nós se ajudamos, todos se ajudaram pela própria esquema para fazer o socorro das pessoas, que era tudo cadastrado ali para não ter bagunça. Então, as pessoas que a gente tirou, assim, não teve, a gente não quer agradecimento, nem valores, nem nada, a gente fez de coração. Sim. Foi de coração porque fazendo o bem sem olhar a quem. A Carlete Saraiva, boa noite, mano e baixo. Também a Marina Esther Marques botou um boa noite. Então são algumas pessoas aí que estão ligadas conosco aí, nos assistindo. Mas vamos para mais um assunto aqui, Baixo. Nós completamos um ano agora, né, de enchente. E nós estávamos, esse dia eu e o Roger, olhando em alguns vídeos, né, e lembrando da situação que a gente passou até ontem. Nós estávamos no aniversário ali no Geis, ali estavam brincando, né, que um ano atrás nós estávamos todos molhados ali no parque comendo marmita, né, que é incrível, a gente não consegue imaginar a situação que se passou e como se deu tudo aquilo ali de uma hora para outra, né? Mas, Ricardo, uma coisa assim que eu comecei essa live falando, e eu acho que nos ajudou muito no parque, foi a questão da união das pessoas, né? Foi fundamental, né, a união, né, Ricardo? Exatamente. A gente não tem nem como explicar, porque apesar da gente morar num bairro pequeno, né, não um bairro grande, tem muitas pessoas que a gente não conhece, que depois da enchente se tornaram amigos, parece que de casa da gente, né? A gente tá andando na rua, o cara tá dizendo, ei, mano, aí Ricardo, aí não sei quem, e tu fica assim, não, mas eu sou do bairro, E eu acho que foi uma coisa assim, apesar da tragédia toda, das perdas que a gente teve, né? Que nem tu fala, tu não perdeu só móveis, né? Tu perdeu uma parte afetiva, perdeu foto, perdeu documento, né? Perdeu alguma relíquia que guardava dentro de casa, e não só tu, né? Eu acho que de umas situações assim mais triste para mim, pro Roger e para nossa equipe, foi o dia que a gente foi ali eu esqueci o nome da rua agora, mas é uma daquelas da Maracanã ali, Petim. Uma senhora nos pediu ajuda e depois da água baixar, e nós fomos lá e a gente tirou tudo que ela tinha dentro de casa, cara. Tiramos tudo. Sim. Não sobrou um móvel, Ricardo, sabe? E a gente via assim a tristeza no rosto daquela senhora ali, entendeu? Porque não sobrou nada, nada. Assim como milhares de pessoas ficaram sem nada. Mas uma coisa de boa ficou nisso aí, né? Foram as amizades, foi os laços, né? Foi as parcerias, né, Ricardo, que se formaram, né? Eu acho que esse é o teu sentimento também, né? Quando eu entrei na minha casa, eu fui caminhando, eu não sou muito alto, porque tenho o apelido de baixo. Né? Quando eu entrei na minha casa, então a água veio embaixo dos meus braços aqui. E, então eu peguei e olhei toda aquela situação, né?
E aí, comentando de novo, eu sou muito chorão, eu me emociono com situações. Uhum. Né? Então eu estava chorando, a minha esposa, eu acho que sentiu aquilo ali, ela me ligou. Aí ela pegou e disse assim, vamos dizer, brincando agora, engole o choro e vem que a gente vai resolver a situação. O que eu fiz? Como eu tenho os caiaques na minha garagem, eu baixei um caiaque e fui até a esquina. Aí cheguei lá, ela me olhando, o que está fazendo? Volta lá e busca o meu. Voltando buscar o dela, trouxe mais outro no reboque, então trouxe mais 2. Então fiquei 3 caiaques ali para apoiar todo mundo. A partir dali, ela ia para um lado, eu ia para o outro, a gente ajudando as pessoas. E tirando, a princípio, pessoas. Posteriormente, junto com a ajuda da equipe, né, que foi colocando em pautas as mais necessárias, né? E depois a gente começou a tirar pessoas, depois vindo animais, cachorro, e os gatos foi quase o último, que o gato sobrevive em situações assim, né? Então a gente foi saindo, mas vendo muita coisa. Eu remava, depois que tirei muitas pessoas, eu remava lá no final da rua, eu via botijão boiando. A primeira casa que tinha com a grade mais alta que o nível da água, eu jogava para dentro. De quem era, não sei, porque não tinha nome. Então, a gente fez isso aí tudo como de coração. Foi feito de coração, remando dia e noite. Né? O pessoal voltava, lá 2 da manhã ligaram para nós, a gente voltou aqui 2 da manhã tirando o pessoal que nós já tinha tirado. Aí o pessoal quer cuidar das coisas deles. Mas não tem como. Minha estante, eu tirei rapando de enxada. Ela desmanchou devido ao material. Uma coisa assim, a gente tem que deixar claro que até o segundo dia, né, em que a água ainda estava razoavelmente baixa, né, do segundo para o terceiro, que a gente teve aquele baque, que a água começou a subir, que foi quando apareceu o Ricardo e a dona Lúcia lá, com o caiaque lá do lado da Kombi, onde nós estávamos. E dali as pessoas, quem olhava o Ricardo e a Lúcia remando com o caiaquezinho e tinha condição, começaram a vir. E, cara, nós chegamos a ter 30 caiaques na volta ali, né, Ricardo? Tudo de pessoas que viram o exemplo do Ricardo, viram o exemplo da Lúcia e não, eu quero ajudar. Sim. Tanto é que nós tivemos que montar um esquema de organização para poder funcionar o negócio, né, Ricardo? Foi uma coisa fora do comum, assim, de como as pessoas foram contagiadas com a necessidade que as pessoas estavam vivendo naquele momento ali, né? Tem que ter organização. Então, se a gente não tem organização, porque o pessoal pedia coisas assim que não tinham uma prioridade. Então, vou deixar de tirar uma pessoa idosa lá do fundo para depois dar prioridade para pegar um documento, pegar alguma coisa. Claro, ninguém quer perder. Né? Muita gente perdeu, inclusive, eu estava comentando com o pessoal aqui quando eu vim aqui para nós bater esse papo, que tem casas lá no final da rua que não estão habitadas ainda. Tem gente que não está morando. Inclusive eu para não gastar, eu estou fazendo a manutenção da minha casa. E já faz 1 ano, mas é difícil. É difícil porque as pessoas, como eu tinha comentado a princípio, a gente perdeu coisas que a gente gostava. E não vai recuperar mais, né? Exatamente, são coisas que tu tinha, que tu foi lá na loja, olhou, comprou, trouxe para dentro da sua casa. E a água levou. Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Aí eu conheço por Carlos, né? Aí o cara chama-se Carlite. É o Carlos, o construtor. Teu vizinho ali. Sim. Aí o Carlos está botando assim, ó. Ricardo é um cara que sempre esteve à frente do seu bairro, dando os parabéns. Aí a Dulce bota também. Ricardo e Lúcia foram anjos, nos ajudaram muito, com certeza, Dulce. Foram extraordinários e essenciais aí nessa caminhada. Mas, Ricardo, nós vamos chegar para o final da nossa live, né? Até porque a gente já está chegando, estourando o tempo ali. E o bairro ele se organizou de várias formas para buscar, né? Para buscar a solução. Se organizou numa comissão de moradores que fizeram. Sim. A associação fizemos uma audiência pública há pouco tempo. Vocês têm um grupo ali, tu e o Paulo estão sempre atentos, né? Sempre em cima, marcando de perto ali, né?
O seu Paulo tá toda hora me mandando mensagem, Romano, tá acontecendo isso, Romano, tá acontecendo aquilo. Quero mandar um abraço pro Paulo e para sua esposa, a Janice, né? A Janice é uma pessoa extraordinária, também um abraço especial para ela. Mas me diz assim para mim, Ricardo, o que tu acha que ainda deve ser feito para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade? Porque eu sei assim, ó, eu já dei algumas ideias e tu chega assim e diz, mano, ó, se nós fizermos isso aqui, nós vamos piorar lá. Que nem eu falei, o Ricardo é um cara bem sincero, entendeu? E eu gosto do Ricardo nisso, porque não é aquele cara que vai ficar pelas tuas costas batendo trela, não. Ele chega, tem que falar e fala. Entendeu? Como tu vê hoje, Ricardo, dessa experiência desde 94 dentro do bairro, tu já viu tantas enchentes, o que tu acha que deveria ser feito hoje para que a população da Barão de Cotegipe para baixo possa dormir um pouco mais tranquilo diante da chuva? Porque hoje armou uma chuvinha, deu um relâmpago a mais, um vento, o pessoal já está apavorado. Né? Então, assim, ó, tem uma experiência que foi feita e deu certo. Claro que essa enxurrada foi em todo o estado, então não vamos dizer que o Passinhos transbordou por culpa de A mais B. Não foi. Então foi todo o estado, rios inundaram, pessoas que não sabem nem onde é o terreno, tem cemitério que levou pessoas que já foram sepultadas. Então a gente sabe que o Rio Caí, Barão, Mussum, esses rios tudo eu remei. Então eu sei que era aquela margem e o que é agora. Mas voltando a esse detalhe que tu falou, eu nasci e me criei na rua antigamente Pascoal Pereira, hoje Décio Martins Costa, que é a rua do Polivalente. Eu era criança, a água, antes de fazerem o dique, a água vinha até a frente da casa da minha mãe, muito peixe eu peguei dali. Minha mãe lavava a roupa no Gravataí e aproveitava nós tomando banho lá. Então, nós éramos extremamente humildes. Então, o que fizeram? Na rua de trás, onde tem a casa da minha mãe, tinha um valão, né? Aquele valão, tinha o Colégio Santa Catarina, aquele valão ele foi colocado galerias. Eles botaram, se não me engano, eu não segui a construção, mas vi as galerias ali. Então, se não me engano, eles botaram 2 galerias imensas, né? Nunca mais deu problema desde que a casa de bomba funcione lá no final. Então, aquele esgoto, aquela água suja, o lixo que era jogado, não existe mais. Foi feita uma pracinha em cima daquilo ali. Claro, ficou depois meio que faltou uma manutenção de corte de mato, coisa e tal, né? Foi criando um pouco de mato. Mas não teve mais enchente. Não teve, acabou o problema. Por que não fazer isso aí? Por que não fazer? Dinheiros foram gastos, né? E tem galerias imensas. Eu ouvi comentários que não tinham, que era para ser colocado nas galerias ali, mas não tinha, não sei se é verídico ou não, que não tinha alguém lá para entregar as galerias para trazer para cá. Não sei se é verdade ou não, o povo comenta. Então, o que é verdade, o que não é verdade, né, vai ficando para trás. Então, acredito assim, ó, se fizesse um bom trabalho ali, um bom trabalho de galeria e direcionasse essa água sentido que o rio flui, olha, acredito que o problema se resolveria. Mas nós temos um outro porém. Essas águas estão descendo em quantidade. O porquê? Nós temos que lembrar que a Vila Maria que tinha no final da Pacaembu, eles tiraram o pessoal de lá, que viviam uma situação terrível, levaram para um loteamento que fizeram lá onde nasce esse riacho. Né? Então, lá ali para Canarinho, para aquela parte lá. Lá nasce o Passinhos, né? Isso, Passinhos, onde nasce o Passinhos. Então, toda aquela área, quando eu era criança, eu vinha pescar nas lagoinhas aqui no Parque da Matriz. Eu e um amigo meu, nós pescava aqui. Então, eu conheço o Parque da Matriz antes de ser Parque da Matriz. Né? Então, lá foram feitas construções, obras e casas. Então, a água que filtrava para o solo, muito asfalto, ela não vai mais para o solo. Ela vem para os arroios, ela vem para o valo, e aí a água, por isso está crescendo muito isso aí, porque a água não dava inundação. Deu inundação uma vez, que foi um trabalho feito errado
pela estação de tratamento, que eles tamparam botaram terra lá para a vazão da água não estragar a obra deles lá. Isso aí o pessoal dali das ruas perto da Realengo ali, que não sei quem foi que achou esse fechamento da tubulação. A água ficou muito tempo no Parque da Matriz, mas não entrou dentro das casas, algumas casas, né? Sendo que as casas, tem casas que é muito baixa. Sim. Eu tirei uma senhora da Pacaembu ali que ela não queria sair da casa dela e ela estava em cima do sofá com água molhando a metade do corpo. Tive que acionar os bombeiros para ir lá tirar ela. E lembrando também, né, Ricardo, que essa parte de baixo do Parque da Matriz era banhado, né? Sim. Isso foi aterrado, né? Para fazer as casinhas que eram direcionadas aos brigadianos, que é aquela parte de trás lá, né? Que eram as popularzinhas ali. Sim. Foi feito um aterramento para fazer essas casas. E essa parte de baixo do lado do Dagmar, do Mário Quintana, aquilo era tudo banhado, né? Sim. Então é um aterramento ali de banhado, né? Na realidade isso aqui era uma criação de gado, né? É a casa do leite, né? Então aqui é a criação de gado. Por isso, o Passaboi. Por que tem o nome Passaboi? Porque o dono dessa terra aqui, eu acredito, né, que é o mesmo dono daqui, eu era criança. Então, o dono daqui é o mesmo dono do lado de lá da Freeway. Então, liberou a Freeway, né? Fizeram a Freeway federal e aí fizeram essa tubulação que não é só aqui que existe. Ali Arroio dos Ratos tem outros lugares que tem também. Para o gado não passar por cima da estrada, eles passam por baixo. Então, esse é o detalhe do Passaboi. Inclusive, quando construíram que a empresa Brita estava fazendo a estação de tratamento, eles passavam de Kombi por esse Passaboi. Eles passavam de Kombi, inclusive eu tinha um Passat na época, eu passei ali também, e era uma passagem que era mais o acesso direto a... Tinha acesso a Freeway, passava por baixo, ia até a Papa, né? Sim. E aí tu chegava mais em Cachoeirinha sem ter o tumulto da nossa avenida. Vamos ter que fazer um podcast só de história do parque. Então, mas, Ricardo, tá muito bom o nosso papo, muito bom mesmo, mas eu tenho um tempo estimado ali pra gente poder fazer, porque a gente tem na sequência mais programação aí. Quero te agradecer muito, Ricardo, e quero vir outras vezes aí pra gente sentar e conversar mais a respeito do parque, né? Tem outras pessoas também aí dentro do parque que tu tem amizade, que a gente vai trazer junto para conversar a respeito disso aí. Eu vou deixar aberto aí para te fazer as tuas considerações finais aí, quem sabe deixar um apelo aí para a administração pública, para dar uma olhada melhor aí para essa questão aí de vocês. Gente, assim, agradeço muito essa oportunidade que dá para mim expor um pouco da minha ideia. Sei que é só uma ideia, porque eu não sou engenheiro, não sou nada, mas tenho uma visão da coisa, inclusive olhando o próprio fluxo da água, né? E outra coisa, gente, assim, prioridade, cuidem seu lixo, prioridade, assim, quem mora mais em cima não se preocupa porque a água não chega lá, mas quem mora no final paga mesmo imposto que vocês pagam numa casa bonita. Entendeu? Tem pessoas mais humildes, porque o dinheiro na época podia comprar lá embaixo, mas moramos no Parque da Matriz. Então tem pessoas que precisam, eu já briguei muito, eu levo lixo que não é meu, eu tenho um reboque, eu boto atrás do meu carro e deposito lá no ecoponto agora, entendeu? Meu nome lá, a placa do meu carro tá seguido lá, então pessoal que achar alguma dúvida, só questionar isso aí. Então eu recolho lixos, armários, isso aí tudo, prefeitura, entendeu? Põe uma vez por mês, a cada 2 meses, 3 meses, recolhendo esse material. Porque como agora está se perdendo aos poucos, tem coisa que está se desmanchando, está levando mais tempo. Mas o pessoal está colocando na rua, sabe? Próximo à minha casa tem um armarinho lá, já faz mais de 30 dias. E o pessoal, morador novo, não sabe que a prefeitura não recolhe. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou tirar e vou levar para o ecoponto. Então, se fizerem isso aí, ajudar um saquinho de lixo, uma garrafa PET, sabe? Ela vai descer com a água. É uma lomba. Então, a Pan-Americana, ela desce até o final. Não só a Pan-Americana, como a Bom Sucesso e como a Botafogo. São 2 ruas retas, elas não têm esquinas. Então elas descem a água voraz, com toda a força, levando todo o lixo que é descartado, potinho de água do cachorro, amarra na árvorezinha, amarra na tela.
Então, quer dar água pro bichinho, que é da rua, que já teve situações assim também que tem que ser vista, né? Coloque amarrado. Evita todo e qualquer problema. O nosso encanamento ele é muito pequeno. Boca de lobo, tão entupida. Fizeram um trabalho, vamos dizer que sim ou vamos dizer que não? Fica na ideia de vocês. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Então tá, gente. Foi um prazer então estar com o Carlos. Muito obrigado pela tua presença aí. Agradecer a todas as pessoas que estiveram junto conosco aqui nesse nosso podcast, é o nosso segundo aí dessa série que a gente está começando. E semana que vem a gente vai ter outro convidado para nós bater um papo muito legal. Boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês.